Saudações alvinegras, aqui são as meninas de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o pós-jogo aí para Guarani 1, Santos 1, o Santos empatou com o Lanterna da competição. Tudo bem que o Guarani vinha de 2 vitórias, está ensaiando aí uma recuperação, mas não é motivo, é um time que, apesar de ter jogado melhor que o Santos e tentado mais, é um time muito fraco, um time que errou muito. Se o Guarani acertasse as chances que teve, a gente talvez tivesse tomado uma goleada aí de 3 ou 4 gols fácil. Isso por causa do primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Guarani criou muito mais. O Santos teve uma chance com o Furt, que foi um chute que sobrou, ele chutou, o goleiro botou para escanteio, e depois teve uma falta jogada na área, e só, de verdade, não é exagero. O primeiro tempo do Santos foi só isso. O Guarani teve boas chances, primeiro minuto de jogo já teve uma jogada que foi parecido com o gol do Escobar. O jogador do Guarani foi levando, limpou, chutou pro gol. O Brazão já teve que defender. O Brazão fez pelo menos mais 2 defesas de bolas que foram no gol, não necessariamente com muito perigo, mas foram na direção do gol. Fora uma ou outra chance que eles criaram que não levou lugar nenhum, não foi para lugar nenhum. Dito isso, a gente continuou não jogando nada no segundo tempo, apesar do Carille ter feito substituições. Então o Santos foi a campo com o Sherman na lateral direita voltando, a gente teve o meio de campo com o Bigode no lugar do Serginho, não deu certo, não funcionou. Não é culpa do Bigode, tá? A gente individualiza muito, sabe? A gente fala, porque o Bigode não jogou. Não, foi o esquema que não funcionou. Esse esquema com o Bigode jogando ali de meio atacante atrás do Furt não deu boa. Faltou qualidade no meio, faltou mais gente para preencher o meio de campo, que isso é uma coisa que o Carille tem muita dificuldade de fazer. Ele joga ali no 3, né, e ele gosta dos 2 pontas bem abertos, ele gosta que tenha o mano a mano e tal, e ofensivamente ok, mas para criar, para você ter criatividade, isso trava demais o Santos. O Santos fica na dependência dos 2 volantes jogarem bem e do Serginho abrir espaço. É isso que acontece. Daí quando tem o Juliano pelo menos tem um passe incisivo, aquele passe mais decisivo um pouco melhor. Mas sem o Juliano é do Serginho. O Serginho é característica diferente, ele é um cara que abre mais para os lados, ele abre espaço, então a gente fica na dependência aí do Schmidt e do Pituca jogarem bem, coisa que não tem acontecido. Os outros times já aprenderam como marcar, tem marcado o Schmidt de perto, que é o principal criador, não estão dando muito espaço para o Pituca. O Pituca tem jogado mal os últimos jogos, sabe? Tanto que nesse jogo ele saiu para a entrada do Sandri já no intervalo. A gente teve mais para frente a entrada do Otero também no lugar do Furt, mas nada demais. O Serginho entrou no lugar do Bigode também, mas também, sabe, tipo, acabou não funcionando. Do Santos uma apatia, assim, o Rainer no lugar do Sherman, uma apatia, uma falta de vontade, sabe? O Santos parecia que queria que o jogo acabasse logo e que, se possível, o Guarani fizesse gol, sabe? Era esse o que estava aparecendo quando a gente assistiu o jogo do Santos. Foi horrível, foi péssimo. Aí achamos um gol, e daí o gol, todos os méritos do mundo pro Escobar. O Escobar que já estava merecendo. O Escobar é um jogador bastante regular. É um cara assim que faz aqueles jogos nota 7 todo jogo, e daí de vez em quando ele tira um 8 ali. E ontem ele mereceu até um 9, porque foi um dos poucos jogadores de linha que jogou bem, ele tenta apoiar quando precisa, ele tem jogado decentemente na marcação, marcando relativamente bem, fez uma tabela no meio, foi avançando até chutar no canto sem chance pro goleiro aí do Guarani, que não foi o Vladimir, tá? Porque o Guarani tem que pagar 500 mil pro Santos pro Vladimir jogar. Quem jogou foi o Pegorari, que não jogava desde novembro. E o Santos nem isso soube explorar, sabe? Tipo, o cara tá fora de ritmo, chuta pro gol, mas daí o Otero também não tava em campo, sabe? A menos, é claro, que a condição física do Otero, porque, assim, tecnicamente a gente sabe que o Otero oscila demais. Mas esse era o jogo pro Otero jogar. Esse era o jogo. Ah, beleza, é o Pegorari que vai jogar? Põe o Otero na escalação e manda o cara chutar pro gol. E por que os outros jogadores também não jogam? Ninguém sabe chutar no gol no time do Santos, né? Só o Pituca. O Pituca foi travado 2 vezes no primeiro tempo. E é só o que o Pituca tem feito nos jogos, cara. Você não tentar chute que ele é travado. E é o único cara que chuta e é travado toda vez. Tá? Daí o Escobar acertou chutaço e tal. Só que daí lá foi o Santos, né? Uma cobrança de falta, o Santos conseguiu aliviar. A bola caiu pra ponta direita do Guarani, lateral esquerda do Santos.
jogou na área e claro que eles jogaram no segundo pau. E isso, se vocês prestarem atenção, o Santos tem muita dificuldade com o posicionamento defensivo quando a bola cruza de um lado para o outro. O que acontece? O Rainer estava sozinho com 2 caras muito maiores que ele no segundo pau. Então, se o cara que fez o gol não tira, tinha um outro cara atrás ainda que poderia também ter feito o gol. Sem chance pro Brasão, não tem nada, culpa do goleiro nem nada. Mas o Santos se posicionou mal, jogou mal, não soube se impor, cara, sabe? Não soube nem jogar. E não tá conseguindo jogar, e não é de agora, sabe? Contra o Avaí não conseguiu jogar. Tá muito ruim de ver o Santos sem criatividade, sem opção. E o grande lance é sem opção. E o senhor 10 fala, o Pedrinho entrou. Exato, entrou pra não fazer nada. Não é opção, sabe? Guilherme não tá jogando bem, mas também a bola não tá chegando. Os jogadores não estão conseguindo criar pro Guilherme poder ficar num 1 contra 1. O Santos, equipe, não tá conseguindo criar. Então tá faltando muito. E aqui eu vou pôr a culpa no Carille. Tá? É o Carille que não tá conseguindo. O Carille fica com essa. É muito igual, é sempre a mesma coisa. Exatamente, daí o outro time aprende a jogar contra o time do Carille e o futebol do time do Carille. E aí que ele é mandado embora. Ele vai querer ficar nesse ciclo? Às vezes é bom. Vocês lembram do Leão? O Leão ele adorava, ele entrava num time. Na segunda, terceira semana ele brigava com o principal nome do elenco, afastava, aí os outros jogadores já ficavam de cara com ele, criavam um clima ruim, passava ali 2 meses, 3 meses, os jogadores não estavam a fim de entregar resultado pro técnico, o time entrava numa sequência fraca ali de resultado, o Leão era mandado embora, só que ele tinha feito um contrato de 2 anos e ele vai receber até o final dos 2 anos. Trabalho, é quase o trabalho dos sonhos, só ser herdeiro é melhor do que esse trabalho que o Leão fazia. E daí pro cara ele fica bom assim também, daí recebe o contrato até o final sem ter que trabalhar até o final, aí daqui a pouco vai pro time que ele queria estar, sabe? Então, eu tô ficando muito incomodado, assim, eu não gosto de individualizar coisas, eu não gosto de também, tipo, tudo imediatismo, tem que tirar o cara agora, tem que fazer isso aqui. Cara, a gente passou 1 ano apostando que o Rueda ia acertar a mão para gerir melhor a parte administrativa e aí, por consequência, o futebol acaba melhorando. E o cara foi no buraco. Eu passei 1 ano, mesmo vendo o cara fazendo uma outra coisa que talvez não fosse boa e não foi no final, né, mas tentando. Então, assim, vocês entendem que quando eu tô falando do Carille o cara não tem opção. E aqui eu vou trazer para o meu mundo. Eu era técnico de futebol americano. Eu armava o time em função do que eu observava de fraqueza do adversário. Então, a fraqueza do adversário é a bola na intermediária, eu ia fazer a bola sair na intermediária. A fraqueza é corrida pelo lado. Ia ter bastante jogada de corrida pelos lados, porque eu sei que é a fraqueza do cara. Porém, eu já previa que uma hora o outro time ia acertar e ajustar a marcação. Eles iam ver o jogo que estava acontecendo e falar, olha, eles estão jogando na intermediária, vamos ocupar mais aquele espaço? Aí eu sabia o que eles iam fazer. Eles iam falar, então se nós vamos ocupar aqui, vai ter mais espaço no fundo. Então eu ia começar a jogar bola mais longa. Nós vamos pegar e bloquear a corrida lateral. Então tá bom, vamos começar a correr pelo meio, porque daí o meio tá menos povoado. E o cara, ele não se prepara para essas alternativas. Então se os adversários já sabem jogar contra o Santos e estão anulando o pouco futebol que o Santos tem apresentado, quais são as opções? Não é só outra peça, outra característica. Às vezes é o time se posicionar diferente. Tá? Por que o Santos não pode apostar, de repente, colocar 2 meias para tentar criar e deixar o Guilherme flutuando para um lado, para o outro, conforme a gente enxergar o jogo, como o Carille enxergar o jogo e falar, o lateral esquerdo, vamos jogar em cima dele porque ele é mais fraco. Joga o Guilherme lá, deixa o centroavante na área, ou então coloca o Bigode para ter essa movimentação como falso 9, deixa os 2 meias trabalhando. Você pode pôr um meia mais pro lado esquerdo ou direito, dependendo do lado que o Guilherme tá, para fechar, e o outro mais solto no meio para criar. Daí o Serginho poderia cair por esse lado que vai ficar, né, o lado oposto do Guilherme, e o outro meia é um meia para realmente criar e tentar fazer o time jogar, coisa que a gente não tem feito. Não tem. E eu tô falando assim, com o mínimo de conhecimento de futebol. De 40 anos de idade, de 43 anos de idade, acompanhando futebol desde, 6, 7 anos de idade. Sabe? Sem estudar, sem ser um grande especialista, com a pouca experiência que eu tenho como técnico de outro esporte. Sabe? Pequenas mudanças, pequenas variações, às vezes aproximar mais a linha, aproximar os jogadores para ter a triangulação maior, que era uma coisa que o Diniz ele faz em todo o time.
Às vezes, dependendo do jogo, é isso que vai dar pro Santos o espaço. Não, não tem. Aí não tem ultrapassagem, não tem o apoio. A gente não tem nem o lateral que fecha pelo meio para criar, nem o lateral que passa para apoiar. Porque o desenho do Carille é os pontas abertos lá e o lateral fica apoiando atrás, sabe? Aí quando o cara cai pro meio, a gente não tem feito jogada pros caras cair pro meio, sabe? Até porque os outros times põem um segundo jogador ali para evitar esse tipo de coisa que pode levar um chute que é mais perigoso. Então os caras estão acertando a marcação e a gente não tá acertando jogar contra esses caras. Então se nós vamos abrir, coloca lá ponta e lateral bem aberto, faz a jogada abrir, só que também tem que pôr 2 caras dentro da área para resolver. Não faz. Ah, não. Os caras estão marcando melhor na lateral, então vamos tocar melhor pelo meio. Aí a gente precisa povoar o meio com jogadores que saibam jogar pelo meio. O Furt sabe jogar de costas pro gol. Mas quem que a gente sabe que toca curto ali e faz a jogadinha curta? Pelo meio. Com certeza tem opção no elenco, mas também precisa ser orientado. Não duvido que os jogadores que têm jogado como titulares consigam, porque são bons jogadores. Não tem nenhum ali que é, nossa, o cara é horrível. Tá? Bons jogadores que vão saber, desde que tenha uma orientação correta. Então, hoje, visto os 2 últimos jogos, Avaí e Guarani, com resultados péssimos, né? Perdeu para Avaí em casa, terrível, e esse empate com o Guarani, a gente achou um gol, cara. Era pra gente ter perdido esse jogo aí. Então, esse pontinho contra o Guarani, foi contra o Lanterna, mas pelo que o Santos jogou, comemorar, de verdade. Triste, horrível, péssimo, fraco, e eu estou pondo na conta do Carille. O Carille disse que ficou chateado com a postura, olha, ele falou chateado, pedindo desculpas pro torcedor por causa do primeiro tempo, e realmente o primeiro tempo foi horrível. Cara, eu amarraria meu pior inimigo numa cadeira e faria assistir o primeiro tempo de Guarani e Santos. E esse cara ia gritar de desespero de estar vendo esse tipo de coisa, cara, foi horrível. E daí pedindo desculpa pra torcida. Ai, cara, tá bom, pede desculpa, mas arruma, muda. Sabe, vai continuar fazendo a mesma coisa? Não vai dar boa, né? Falou que tá no lucro, e realmente a gente tá no lucro, daí tá reclamando do tempo de preparação, daí ele fala da entrada do William, fala da possibilidade do Wendel Silva, fala do Patrick, porque não tem entrado, parará. Tem uma análise aqui no Globo Esporte falando da apatia do Santos, e realmente o problema é a apatia. É um time que parece que não tá com vontade de jogar, não tá com vontade de desenvolver, não, sabe, parece que acha que vai ganhar porque teve 2 momentos bons no ano, um no Paulista e um na sequência de 10 jogos, daí você viu que foi caindo e agora nós entramos na sequência ruim, sabe? Não, tem que crescer, tem que ir pra cima. Pra mostrar que é bom, tem que fazer, tem que mostrar dentro de campo, tem que fazer gol e falar, ó, é por isso que a gente é melhor, é por isso que a gente é favorito. Coisa que a gente não tem feito, cara. E é isso. Não tem muito mais o que falar. O Novo Horizontino é o líder do campeonato. O Santos tá em segundo, mas tá fraco. Não sei nem o que falar. Enfim, sábado, 4 da tarde, Santos e Amazonas na Vila. Espero que com outra postura, com muito mais vontade, muito mais raça, muito mais qualidade. Porque de verdade, se for pra continuar nessa pegada triste, sofrível, manda o Carille embora, traz um técnico que em outro time já esteja mostrando que constrói, que dá opção, que tem variação, que sabe se virar. Cara, Novo Horizontino, cara, a cidade dos caras, cara, 38 mil pessoas, cara. E os caras conseguem fazer o time jogar certinho com investimento menor. A folha salarial dos caras é 8 vezes menor que a nossa, sabe? E estão lá desenvolvendo, porque o técnico é mais qualificado. No campeonato atual, não estou dizendo no geral. Porque é um técnico que dá variação tática, que se vira com o pouco que tem. E a gente, mesmo com opção, podem não ser incríveis, mas o Santos tem opção, o Santos tem um elenco mais qualificado, sabe? E é isso que a gente tem que cobrar. Mirassol, outro time de uma cidade pequena. Tá? Perdão pelo desabafo, mas é isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo. Parabéns pra você que conseguiu assistir o jogo inteiro, ó. Guerreiro. Sofreu aí, já cavou um lugarzinho no céu. E vou pedir pra vocês, deixem nos comentários o que vocês têm achado aí do desempenho do Santos. Tá uma desgraça, cara, vamos falar. Deem opções, o que na visão de vocês o Carille poderia fazer diferente. Agradeço demais. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um grande abraço, esperamos que pro próximo vídeo com notícias bem melhores e pra cima deles. Até mais.